Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite a quem nos acompanha online no nosso canal do Conscious Living Spiritist Group. É uma alegria profunda estarmos de volta. Viajamos e parece que a gente volta, recebe o abraço, o carinho e reconhecemos que estamos realmente em família. E isso é muito bom. Para quem está... Tem alguém vindo pela primeira vez? Que bom que já nos conhecemos então. E caso tenha vindo antes, mas não conversou com a gente, sinta-se à vontade de se aproximarem no final da nossa reunião. Bom, a gente faz a leitura inicial do livro Vida Feliz, da autora espiritual Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Depois a gente vai fazer a prece antes de apresentar a nossa palestrante. Ela diz: podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído. Dize uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presenteia um amigo com uma flor. Faze sorrir um triste. Enlace em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Tão simples a mensagem dela. E nos faz pensar um pouquinho enquanto no nosso dia nós colocamos à disposição 1 minuto, 1 segundo para buscar fazer algo em prol de outra pessoa, fazer o bem. É interessante que ela fala das moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários. E no nosso evangelho, no lar de domingo, nós abrimos um estudo sobre a verdadeira propriedade, em que o espírito mentor, ele fala sobre aquilo que verdadeiramente levamos, como que nós reservamos um lugar no plano espiritual. Então ele vai dizer que o pagamento se faz com a conquista dos valores do coração. E basicamente é o que essa mensagem quer dizer. Nós podemos fazer tudo que está ao nosso alcance se quisermos. Mas eu não tenho tempo. Mas diz uma palavra boa. Sorri para alguém que parece que está caramujo, com um rosto triste. Faz sorrir um triste. Fale com alguém que está sozinho. Abraça o Jim. Abrace quem for. Nós podemos fazer muito e às vezes é começando por uma mesma pessoa, só uma. E isso vai se dando, vai se multiplicando. E é exatamente o que o nosso mundo precisa agora, são de gestos de bondade. Então essa mensagem lindíssima que ela nos traz, mensagem 80 desse livrinho, é de ler e reler e refletir um pouquinho sobre o que nós podemos fazer em prol dos outros, contribuindo assim para uma sociedade melhor. Sendo assim, vou convidar a todos para a prece. Amado Mestre Jesus, mentores queridos que velam por nós e pelos trabalhos da nossa casa, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em família para o estudo do seu Evangelho. Sabemos, Senhor, que não é sempre fácil fazer o que é correto, que nos cabe muitas vezes vencer os desafios que se nos é apresentado ao longo do nosso caminho. Porém, reconhecemos que contigo, com o nosso mentor que vem em seu nome, para nos apoiar e guiar, nos instruir dentro de sua capacidade, oferecer uma palavra de ânimo e também muitas vezes de corrigenda, nós chegaremos ao objetivo da nossa presente encarnação. Que não se faz de sermos perfeitos, mas sim de buscarmos sermos melhores do que ontem. Agradecemos ainda por esta noite abençoada, onde a nossa querida Lígia trará os seus reflexos, o seu estudo
do tema da noite. Voltados a Ti, abrimos então os nossos corações e a nossa mente, buscando deixar lá fora o que nos preocupa, pois que sabemos que os nossos benfeitores já conhecem as nossas necessidades. E assim podemos nos entregar como verdadeiros pacientes ou estudantes em busca do conhecimento para a vida maior. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Muito bem, a nossa palestrante dessa noite. Eu fico sempre muito feliz quando a Lígia faz palestra. Eu me sinto igual uma estudante, verdadeiramente. Eu gosto de ouvi-la. Ainda mais mandei um recadinho para ela e falei, hoje é você, hoje eu vou te ver, né? Não sei se ela entendeu a musiquinha, mas foi o que eu fiz. E ela é a mãe da Suzana, para quem não sabe. Muitos já sabem aqui. Então é como se fosse basicamente a madrinha da nossa casa, se eu posso assim dizer. Eu acho que muitos concordam. Especialmente com a presença, né, da tia Vera, que participa aqui conosco em espírito. Então a Lígia vai falar do caráter consolador da justiça divina. Muito bom, obrigada, minha querida Andréia. Meus queridos companheiros, boa noite a todos. Que a serena e doce paz de Jesus esteja em nossos corações. E que nossas primeiras palavras sejam de profundo agradecimento a Deus e a Jesus por estarmos aqui com vocês em mais uma semana, também com os companheiros que nos acompanham através da transmissão online, na alegria de compartilharmos o estudo da doutrina dos Espíritos. E nesse sentido, aqui o nosso tema, o caráter consolador da justiça divina, mas falando de estudo da doutrina espírita, que é o tema transversal, o pano de fundo da nossa reflexão, é a importância do estudo da doutrina espírita. Eu quero convidar vocês para conhecerem o nosso canal de estudos da doutrina espírita, né? Onde buscamos conhecer melhor o pensamento de Allan Kardec e o seu método de análise racional do fenômeno com base na observação, auxiliando-nos então em nossos estudos e, o mais importante de tudo, na aplicabilidade do que estudamos na nossa vida. Esse é o objetivo final do estudo da doutrina espírita. Não nos fazerem os estudos brilhantes, palestrantes ou sábios, acumuladores de conhecimentos, mas sermos capazes de, refletindo sobre o que estudamos, aplicar esses conhecimentos na nossa vida, tornando-a, como diz uma querida amiga, mais palatável. A gente precisa tornar a nossa vida mais palatável e a doutrina espírita nos ajuda imensamente nesse sentido. Então, fica aí no YouTube, lá com lápis na mão. É tudo com minúscula, sem acento, sem tio, é fácil encontrar. E convidar também aqueles que quiserem participar conosco do estudo em português da Revista Espírita, que o Côncio nos dá o prazer de participarmos desse estudo, mesmo de lá no Brasil, que acontece na primeira e terceira semanas de cada mês, às quartas-feiras, às 6h30, aqui 18h30, 6h30 p.m., e 19h30 no Brasil. Muito bem, importância do estudo da doutrina espírita. Quando nós vamos à Gênese, num capítulo primeiro importantíssimo para nosso estudo, um capítulo delicioso de estudar, o caráter da revelação espírita. Nos itens de 26 a 28, nós vamos ver Kardec nos dizer que Jesus, em sua presciência, sabia que nós precisaríamos, mais tarde, da consolação.
Jesus tinha consciência de que a sua mensagem, a mensagem do reino que ele nos trouxe, daquela maneira tão gostosa de entendermos a sua mensagem através das metáforas, das historietas que ele nos contava, ele sabia que ainda, naquele momento, a mensagem não estava completa, que nós precisaríamos de mais conhecimento para podermos verdadeiramente entender a sua mensagem. E muitas vezes, quando a gente diz isso, repetindo Kardec, quando nos diz que o Espiritismo veio completar a mensagem de Jesus, às vezes percebemos um certo estranhamento nas fisionomias dos companheiros que estão nos escutando. Mas Kardec explica para nós, ele diz assim: completar o ensino de Jesus deve-se entender no sentido de explicar e desenvolver, não acrescentar verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe, faltando-nos apenas a chave para apreender, isso é importantíssimo, apreendermos o sentido das palavras. É importante a gente prestar atenção nessas expressões, apreendermos o sentido das palavras. E a gente observa que ainda hoje, em alguns momentos, em muitos momentos, nos falta essa percepção do verdadeiro sentido das palavras no momento em que interpretamos. Fazemos um exercício de interpretação lendo os textos das obras básicas da codificação kardeciana. Nesse sentido, então, que nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas reflexões que fizemos a partir da nossa própria dificuldade em alguns momentos, a partir das nossas dúvidas nos nossos estudos, sempre buscando a resposta para essas dúvidas nas obras da codificação. Então, vamos fazer um exercício juntos. Eu agora estou mais à vontade, porque depois de 4 anos, o tempo da pandemia, sem fazer estudos presenciais, obrigada, Marcelo, foi aqui há um mês atrás que eu retomei. Então, estava um pouco embaraçada naquele primeiro momento, hoje eu estou me sentindo mais à vontade com vocês. Vamos lá, vamos fazer um exercício, olha, ao Evangelho segundo o Espiritismo, estamos na comemoração, não é? Dos 160 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, abril agora, comemoramos, e nós vamos a esse capítulo 6, o Cristo Consolador em o Evangelho segundo o Espiritismo, onde eu digo a vocês que a doçura das palavras do Espírito de verdade, ele, o Senhor Jesus, nos dizem que ele retorna para nos instruir e consolar a nós, pobres deserdados, a quem também os anjos consoladores virão enxugar as nossas lágrimas. Bonito, né? Essa expressão não está aqui no nosso texto, mas está lá no Evangelho. Os anjos consoladores virão enxugar as nossas lágrimas. E é um trechinho, fizemos um recorte e diz o Espírito de verdade para nós: venham instruir e consolar os pobres deserdados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes artífices da vossa imortalidade.
Mensagem recebida em Paris, 1861. E nós vamos fazer um exercício. Quando a gente estuda textos, a gente diz, vamos decupar o texto, vamos analisar esse texto juntos, não é? Começo perguntando a vocês, o que é que Jesus veio fazer? Espírito de verdade, o Senhor Jesus, o que é que ele nos diz que vem fazer? Ele diz, venho instruir e consolar. É muito importante a gente começar a analisar esse texto observando a ordem dos verbos. Instruir e consolar. O instruir está na frente. E nós vamos entender por quê. Não é por acaso que Jesus começa dizendo, venho instruir e consolar. A quem Jesus vem instruir e consolar? O texto nos diz a nós, pobres deserdados. Deserdado, o que significa a palavra deserdado? Aquele que foi privado de bens, de vantagens ou qualidades, aquele que é desfavorecido. Deserdados, desfavorecidos pelo erro das revoltas, cativos da vida. Então, nós, quando lemos essa expressão, cativos da vida, paramos um pouquinho no texto e recordamos imediatamente o capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, onde Kardec nos diz, os espíritos dizem a Kardec que a Terra serve para nós de lugar de exílio. Lugar de exílio para nós que somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Que beleza! Estamos colecionando qualidades, minha querida Andréia. Pobres, deserdados, desfavorecidos, revoltados, rebeldes, exilados em um mundo de expiação e de provas. Por quê? Porque somos carentes de instrução e consolação. Carentes de instrução e consolação para quê? Para que entendamos verdadeiramente o sublime objetivo da aprovação humana. Não é à toa que o nosso canal de estudos da doutrina espírita tem por nome Com Lápis na Mão. Se a gente estiver com o lápis na mão, agora no texto eu digo, vai lá, pega o lápis e grifa o advérbio aí no texto, porque ele tem todo um sentido para nós. Para que entendamos verdadeiramente, o sublime objetivo da aprovação humana. Porque se o Espírito de verdade vem nos dizer que ele traz a sua instrução para que entendamos verdadeiramente o sentido da aprovação humana, é porque nós ainda não entendemos o verdadeiro sentido da promoção humana, provação humana. Ainda não entendemos. Trocando em miúdos, ainda não entendemos por que sofremos. E essa não é a grande questão que nos aflige, preocupa, e tantas vezes chegamos à casa espírita exatamente buscando, quando o professor Diolindo Amorim dizia, quando o mundo lá fora não tem mais resposta para nos dar, a gente vem buscar na doutrina espírita, na palavra dos espíritos, o entendimento do porquê das nossas dores. O texto nos diz, o Espírito de verdade nos diz como fazer. Ele nos aponta o caminho dizendo-nos, o meu apóstolo vos instrui. Gente, lápis na mão, o meu apóstolo, Kardec, o meu apóstolo vos instrui. Nós nos lembramos de que o Espírito de verdade
foi o mentor espiritual de Allan Kardec no seu trabalho. Então, é importante nós registrarmos essa orientação de buscarmos em Kardec a instrução de que vamos precisar para quê? Para transformarmos, olhando ainda aqui o último parágrafo do texto, para transformarmos a nossa condição de deserdados em seres, o que o texto nos diz? Em seres livres e alegres. Livres de quê? Das provações humanas. Livres do erro das revoltas. O erro das revoltas, é importante fixarmos isso, porque a nossa desobediência, a nossa teimosia, o nosso orgulho, a nossa pretensão de superioridade, de infalibilidade, nos faz muitas vezes negar, como vamos ver, os mecanismos de justiça que nos vêm alertar para a necessidade de corrigirmos a nossa caminhada. Então, livres das provações humanas, do erro, das revoltas, pela aceitação da nossa fragilidade. Esse é um ponto importante para a gente refletir. A aceitação da nossa fragilidade, exatamente por isso, né? Que já antecipamos um pouquinho, né? Sairmos dessa condição de pretensa superioridade, entendendo e aceitando para nosso próprio bem, que nós somos criaturas frágeis. E a doutrina espírita nos ensina e nos diz da nossa fragilidade. Nós somos frágeis porque nós somos imperfeitos. E a gente para e escuta. A imperfeição faz parte da condição humana. Nós somos imperfeitos. E é a nossa imperfeição que nos faz frágeis, nos faz nos sentirmos tantas vezes impotentes diante das situações da nossa vida, sem saber como resolver essas situações, confusos e desorientados, mesmo quando já temos o conhecimento espírita. Porque muitas vezes temos o conhecimento e não sabemos como aplicar. Mas como é exatamente que eu faço isso? Daí a importância de, em nossos estudos, nós buscarmos o conhecimento, entendermos, mas não apenas para guardar e citar questões, textos. O texto a gente lê, a gente coloca no PowerPoint, fica mais fácil, não precisa decorar. O que a gente precisa é entender como aplicar esses conhecimentos na nossa vida. E não basta o conhecimento, porque é preciso a reflexão que vai nos ajudar a somar ao conhecimento a experiência, a vivência, a reflexão sobre a nossa vivência, para que a gente reconheça acertos e erros e a gente possa recomeçar tantas vezes quantas sejam necessárias. Entendendo que por nossa imperfeição, nós precisaremos viver esse processo. É um processo que Kardec nos diz, demanda tempo, esforço, humildade e perseverança, para que a gente possa devagarinho ir alcançando a maturidade que vai nos capacitar a lidarmos melhor com as situações da nossa vida. Então, reconhecer a nossa fragilidade é o primeiro passo no trabalho do autoconhecimento, que vai nos permitir, e aí a gente lembra o Senhor Jesus, quando ele nos diz, vai nos permitir regressar à casa do Pai. E o que significa regressar à casa do Pai? Tão bonita a parábola, mas o que significa regressar à casa do Pai? Nos reconectarmos
as leis de Deus, nosso Pai, que expressam a sua vontade soberana, vamos dizer assim. Nos reconectarmos a essas leis, das quais nos afastamos e nos desconectamos por conta de quê? Da nossa rebeldia. Da nossa rebeldia. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Quando a gente lê a questão 650, a resposta aos espíritos, dos espíritos a Kardec, eles dizem que na resposta, a consciência da fraqueza, da nossa fraqueza, da sua fraqueza, a fraqueza do homem, é a consciência da sua fraqueza que o leva a curvar-se diante daquele que o pode proteger. A consciência da nossa fraqueza. Muito bem, vamos continuar meditando sobre esse trecho tão importante, essas advertências tão importantes do Espírito de Verdade. Vamos pensar um pouquinho, vamos caminhar um pouquinho, vamos pensar por que é que nós precisamos, temos necessidade, as palavras são essas, necessidade da compreensão do objetivo da provação humana. Muito bem. Vamos pensar que nós ainda, quando nos observamos, vamos nos observar, nós nos percebemos ainda muito presos a crenças limitantes. Os estudos da doutrina espírita nos ajudam na psicologia aplicada ao conhecimento espírita a pensar em crenças limitantes, que embora nós já tenhamos contato com a mensagem da doutrina, 167 anos de doutrina espírita, 2024 anos da mensagem de Jesus, nós ainda guardamos sobre pontos importantes dos princípios espíritas ideias que são crenças limitantes, como, por exemplo, a ideia de Deus, a ideia de como Deus se manifesta, como as suas leis, melhor dizendo, se manifestam em nossas vidas. Ideias que nos falam ainda de quê? De um Deus punitivo, que castiga, não é? Que culpa e cobra das pessoas. Um Deus que reserva para elas recompensas ou penas em um céu ou um inferno. Temos dificuldade de substituir essas ideias que estão conosco introjetadas na nossa memória espiritual nos séculos em que convivemos com ela na Igreja Católica, né, acima de tudo. Então nós temos dificuldade de substituir essas ideias. E às vezes é muito interessante que a gente substitui a palavra, não substitui a ideia. Então não tem mais inferno, mas tem umbral. O Vale dos Suicidas, pode ser também, né? Não tem mais o Deus punitivo. O que tem agora? A lei de causa e efeito. Vai te pegar, viu? Se prepara que a lei de causa e efeito te pega. Os demônios viraram obsessores, trocamos. Mas no fundo a ideia é a mesma. Ideias que nos impedem de encontrar no Cristo o Consolador prometido. Ele é o Consolador, melhor dizendo, encontrar no Cristo o Consolador e na doutrina espírita o Consolador por ele prometido. E nessa dificuldade nossa de vencermos as crenças limitantes, nós ainda, e era aqui que eu queria chegar, nós ainda temos uma dificuldade enorme, porque percebemos dicotomia entre a ideia de justiça de Deus e de consolação. Para nós, justiça é uma coisa, consolação é outra. E é nesse sentido que nós procuramos organizar o nosso estudo para pensarmos juntos o caráter consolador da justiça divina.
Muito bem. Para a gente refletir sobre o caráter consolador da justiça divina, vou convidar vocês a lerem comigo aqui esse trechinho do item 3 no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né? Item 3, porque nós vamos ver que aqui nesse capítulo é interessante. O Cristo Consolador é o capítulo 6º, mas é lá no capítulo 5, um capítulo antes, capítulo 5º, no item 3, que a ideia de consolação que vai aparecer no capítulo 6 se delineia. É aqui no capítulo 5, no item 3. E Kardec nos diz que essa ideia de consolação associada à ideia de justiça se delineia aqui por ser Deus, o infinito das perfeições. Então a gente começa da ideia de Deus e vamos ver aqui como é que Kardec encaminha o nosso raciocínio a partir dessa premissa, quando ele diz assim: desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente ou com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois justa há de ser essa causa. E sendo Deus justo e bom, as manifestações da justiça divina precisam ser sentidas por nós como a manifestação maior do seu infinito amor. Se você, que está em casa, está aí com o seu Evangelho segundo o Espiritismo aberto, pega o lápis e risca esse finalzinho. E sendo Deus justo e bom, as manifestações da justiça divina precisam ser sentidas por nós. Precisam ser sentidas por nós como a manifestação maior do seu infinito amor. Gente, isso é um espetáculo. Isso desconstrói toda e qualquer ideia de um Deus punitivo, de castigo, de provações eternas, etc, etc, etc. A justiça precisa ser sentida por nós como manifestação de amor. É um exercício. Quando nos sentirmos sob a ação da justiça, e a gente percebe, porque há situações na vida, muitas vezes, que nos são negadas, e a gente pula. Puxa, mas eu queria tanto, e quando a gente diz eu queria tanto, é o máximo da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa pretensão. Eu queria, pronto. Como diz um amigo nosso palestrante, agora você é mais que Deus. É mais que Deus, dizendo o que você quer. E aí a gente percebe que é importante nós entendermos e buscarmos no estudo doutrinário a compreensão no próprio material que a doutrina espírita nos oferece, a resposta para como é que essa justiça divina se manifesta para ser manifestação redundante do infinito amor de Deus, nosso Pai, por nós. Há muitas respostas, há muitos caminhos, melhor dizendo, para nós encontrarmos essa resposta. Mas eu queria só sugerir a vocês perceberem conosco como Kardec organizou os primeiros capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, nosso homenageado desse ano, para chegar à ideia de consolação no capítulo 6º. A ideia de consolação. Então, quando a gente passa e a gente vai analisando, eu vou fazer assim um tchan,
por causa da hora que eu estou atenta, rapidinho, mas convido a vocês a fazerem essa leitura cuidadosa. Então, o capítulo 1 nos mostra assim quem nós somos e o princípio da evolução, que a gente percebe fácil assim, Moisés, Jesus e Kardec. Moisés, Jesus e Kardec, e nós caminhando e evoluindo, modificando o nosso olhar. E não há problema em modificar o olhar. É importantíssimo. Cada vez que a gente lê o Livro dos Espíritos ou o Evangelho, a gente modifica o nosso olhar, a gente percebe novas verdades. Então, nós também vimos caminhando e evoluindo. A evolução está lá. Nós evoluindo, nós espíritos criados, como nos disse o Espírito de Verdade, fracos para nos tornarmos perfectíveis, ou simples e ignorantes para chegarmos à perfeição, como pelo conhecimento da verdade. E o que é o conhecimento da verdade? É instrução. Quando eu falo instrução, vocês percebem que eu estou falando de que a gente precisa estudar. Instrução é estudar a doutrina espírita. E lembram que nós falamos há um mês atrás, como ciência do infinito, o que Kardec diz para nós? Olha, não dá. Um médico simplesmente graduado leva um tempo, um quarto da vida para se formar. Um doutor, um cientista estuda a vida inteira. E você quer aprender a ciência do infinito vindo ao cursinho básico? Beleza, quem está no cursinho básico, nada contra. Depois vai para o Advanced, não é verdade? Mas é importante. Mas não pode ser só uma hora. Vou lá ouvir a palestra e pronto. E saiu dali, nem pensa mais no que escutou direito naquela palestra. Não vai consultar as fontes que foram indicadas, etc, etc. Muito bem. Capítulo 1, mostrando a nossa evolução. Capítulo 2, meu reino não é desse mundo. Kardec chama atenção nesse capítulo quando ele diz assim para nós, que esse dogma, meu reino não é desse mundo, está falando de quê? Da vida futura. Foi colocado, diz ele, num dos primeiros lugares à frente desta obra, porque só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Por que uns têm tanto, outros têm pouco? Por que para uns é dado, para outros não? Por que tanta desigualdade, tanta diferença, tanta anomalia? Por que uns nascem com tanta saúde, outros com tanta dificuldade, etc, etc. Colocado logo no início esse princípio, porque só ele justifica as anomalias e se mostra de acordo com a justiça. Olha a presença da justiça. Há muitas moradas na casa de meu pai. O 3º capítulo mostra para a gente o que? Os diferentes graus evolutivos dos espíritos e dos mundos por eles habitados. E diz para a gente o que tem de importante nesse 3º capítulo. É quando a doutrina associa para nós as consequências morais dos nossos atos a esse movimento evolutivo da alma através dos mundos, nos mostrando que é a partir dessas consequências morais que o nosso adiantamento acontece e garantindo para nós, melhor dizendo, recompensas e castigos que nada são. Estamos usando propositalmente a palavra castigos, como está lá. Nada mais são do que a consequência natural dos atos por nós praticarmos. Capítulo 4, o princípio da reencarnação. Lá atrás, olha, Jesus falando na sua, metaforicamente, não é?
Imagina Jesus olhando para Nicodemos e dizendo para ele que não era necessário a um homem velho retornar ao ventre de sua mãe para nascer de novo. Coitado de Nicodemos, né? Era doutor da lei, mas deve ter dado um nó na cabeça dele, não é? E ficou nisso, para ele pensar. Movimento evolutivo, Moisés, Jesus, Kardec. A doutrina espírita nos fala da importância da reencarnação como um desígnio divino de um Deus soberanamente justo e bom. E eu até anotei aqui nos meus estudos, né, para chamar a atenção de vocês, está aqui assim na margem, para o soberanamente justo e bom. Quando a gente vê os atributos, não sei, Marcelo, se você já percebeu isso, a gente estuda lá os atributos no Livro dos Espíritos. Então vem eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente. Eterno, imutável, único, onipotente. Depois, soberanamente justo e bom. Olha, soberanamente justo e bom não separou não, Andréia. Soberanamente justo e bom é junto. Justo e bom. Não poderia ser, se vem de um por um, único, onipotente, material e tal, justo, outra linha, pula a linha, bom. Não, é soberanamente justo e bom junto. Porque aí está, e a gente torna a dizer o que está aqui, riscando, afirmando a justiça divina sentida como manifestação maior do infinito amor de Deus. E aí fica fácil. Depois disso a gente chega no capítulo 5, a justiça das aflições. Agora eu já estou entendendo a justiça das aflições. Agora eu já estou entendendo, eu começo a perceber na justiça das aflições não mais castigo ou punição, mas a oportunidade de redenção, de mudança, de troca, de renovação, de transformação moral para todos nós. Mesmo assim, nós ainda... Agora eu entendi tudo isso. Se entendemos tudo isso, cuida, como diz lá na minha nova terra, que é o Sul, o povo gosta de dizer cuida de não dizer, olha, a vida está de um jeito que eu, sabe... Deus está me castigando, legal. A gente, né? A gente gosta, né? De dizer, Deus está me castigando, não tem outro jeito. Ou então a gente até faz um raciocínio um pouquinho mais elaborado e diz assim, a coisa está tão complicada que só Deus pode dar jeito. Transferiu a responsabilidade. Não é mais minha. Não adianta estudar com a doutrina que somos nós os responsáveis pelas consequências morais dos nossos atos. Está lá, a gente não pode passar no Evangelho por essa expressão, consequências morais, sem a gente prestar atenção. Olha, isso aqui tem um peso. Eu tenho que entender o que isso quer dizer. Senão eu continuo transferindo. Bota meu nome aqui na oração do centro. Pronto. Passou para os espíritos com procuração, ainda faz escrito, tem documento, né? Passou. Bota aqui, eu saio tranquila e feliz, porque transferi a responsabilidade. Eles vão ajudar, mas eles não vão fazer por nós. Depende de nós. E aí a gente chega, passando só uma perninha, depois para os outros, o restante dos capítulos vocês vão ler e vão continuar aqui o estudo. Mas aí no capítulo 7, pobres de espírito, as bem-aventuranças, né? Depois como é o capítulo 5? É o aflitos, os aflitos. Pobres de espírito no capítulo 7. Aí a gente encontra Kardec dizendo lá para nós, ele começa pegando no nosso pé, quando ele nos convoca, nos conclama a humildade, e eu ia perguntar, que é a mais esquecida das virtudes. Eu ia perguntar, qual é a mais esquecida das virtudes? Sempre alguém lembra que é a humildade. A humildade, por quê? Porque a humildade é a primeira. É a humildade. Sem humildade, a gente nem reconhece Deus como uma força superior.
A gente nega tudo. Porque aí nós estamos no auge do nosso egoísmo, da exaltação, da importância da nossa personalidade, como diz o Livro dos Espíritos. A importância da nossa personalidade. Muito bem. Então, se a gente trabalha a humildade, nós vamos modificando o nosso ponto de vista sobre a vida terrena. E nós vou passar rapidamente, respeitando aqui o horário, mas convidando vocês a fazerem a leitura em O Livro dos Espíritos das questões 963 e 964, que falam sobre a intervenção de Deus em nossas vidas. Eu coloquei aqui apenas uma partezinha da 964. Vou dizer para vocês, a 964 tem uma nota de Kardec que é um espetáculo, é uma aula, a nota de Kardec. Com todo respeito aos espíritos, às vezes Kardec é tão fantástico nas notas que quase que a nota está melhor. Falar baixinho para os espíritos me escutarem. O meu abuso, não é, Marcelo? Mas é uma nota espetacular. Estou dizendo assim para ninguém deixar. Não, antes de dormir eu vou lá dar uma espiada o que Kardec disse nessa nota. Mas aqui são os espíritos, na resposta 964, olha o que eles dizem. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. As leis de Deus. Se as violar, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei, assim em tudo. O resultado da infração da lei. Então, nós nos perguntamos, o que é que nós chamamos castigo? Agora nós sabemos responder. Castigo é o resultado dos nossos enganos cometidos. É a consequência moral de escolhas que nós ainda não fazemos muito bem. Exatamente por quê? Porque nós somos frágeis e imperfeitos. Então a gente erra. Eu não suporto errar. Ih, que pretensão. Tá mal quem não suporta. Não suporto errar. Desce desse pedestal em que a gente se coloca. Porque a gente erra e refaz. Vai fazer o quê? Puxa, não foi legal mesmo. Agora eu olho. Quando a gente não é muito bom ou é bom, às vezes, a gente olhar para trás. Não, há 10 anos atrás eu fiz uma ação assim, gente, não vai voltar para refazer lá. Você pode agora aproveitar aquela experiência, mas também não fica agarrado porque eu fiz, meu Deus, que horror. Às vezes a gente ficar nessa mastigação dos nossos enganos é ainda uma condição de pretensão nossa. É a gente não suportar errar muitas vezes. E se agora nós nos perguntássemos quem exatamente que nos castiga? Ela falou baixinho ali, eu acho que ela nem queria escutar o que ela mesma estava falando. Nós mesmos, não é? Somos nós mesmos os autores da nossa punição. Então, nisso tudo, a gente quer chamar a atenção para um ponto que é muito importante, que é quando Kardec coloca lá no capítulo 4, né, o princípio da reencarnação. Porque ali também ele nos fala da infinita misericórdia de Deus quando nos oferece, através da reencarnação, a oportunidade de revermos as nossas ações. Mas como? Se eu não me lembro do que eu fiz, conhece-te a ti mesmo. Se a gente se analisa, a gente percebe direitinho o que fomos.
Meu avô gostava de dizer uma boa bisca, usava essa expressão. Ah, você, hein, uma boa bisca. Ele já ia botando selo nos netos. Mas o que nós fomos, a gente percebe pelo trabalho do autoconhecimento. A gente vai percebendo as nossas possibilidades, porque temos possibilidades sim, mas também os nossos enganos e as nossas dificuldades. E o mais importante de tudo é nós termos a possibilidade, através do estudo e dessa compreensão, percebendo o objetivo da vida e o objetivo sublime das provações humanas, nós irmos substituindo ideias que nos aprisionam e não nos ajudam a caminhar e a viver com mais leveza. Viver com mais leveza. Olhando as lutinhas da nossa vida, não como cruzes pesadas que temos que carregar, mas o que a doutrina nos diz, degraus de luz. Olha, substituir cruz pesada por degrau de luz é uma bênção. É uma bênção que a doutrina nos oferece. Então eu anotei aqui, olha, sofrimento. Sofrimento é uma palavra que tem que ser falada assim, né, André? Sofrimento, né? Porque a gente carrega na hora que fala do sofrimento. Desdita infelicidade, nós sabemos, são estados de consciência da alma. Espíritos encarnados ou desencarnados. Nós sofremos pelos nossos estados de consciência, por nos sentirmos culpados. Mas a culpa, o castigo, a punição são posturas condenatórias. São expressões que nós precisamos ressignificar, buscando o seu verdadeiro sentido. O sentido que agora nos é dado pelo pensamento filosófico, não pelo senso comum que a doutrina nos oferece. E digo a vocês, e eu queria chegar nesse ponto, que mesmo quando nós encontramos lá no Código Penal da Vida Futura expressões de castigo, de culpa, etc., aquelas expressões usadas por Kardec no Código Penal da Vida Futura, elas precisam ser ressignificadas a partir dos próprios pressupostos que estão ali explicados. E nós precisamos entender que Kardec usa aquelas expressões porque ele dialogava naquela época com a Igreja. E para ressignificar as expressões, era preciso que ele usasse aquelas conhecidas para trazer, então, com a informação dos espíritos, para elas um novo significado. Tudo isso diz para a gente que a gente pode viver a vida de uma maneira diferente a partir do momento em que a gente estuda, introjeta porque reflete sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. E a consolação está para nós em sabermos que nós não estamos sozinhos. Allan Kardec diz, o Espírito de Verdade é o apóstolo escolhido para nos trazer a doutrina. Meu apóstolo está convosco e vos instrui. E ele, o Espírito de Verdade, o Senhor Jesus, nos diz, obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos.
Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Estou convosco e o meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de vocês. Viu porque eu falei o que eu falei no início? Boa noite a todos que nos acompanham. Nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso estudo.